Gente, bom dia. A expectativa de hoje para mim foi superada muitas vezes, porque na realidade tem muita gente viajando, feriado prolongado, mas nós vamos trabalhar um pouquinho na palavra do Senhor, tá? O Senhor não te trouxe aqui à toa e eu quero que você tire um momento para você pensar. Como é que está a sua vida cristã? Você sabe um dos grandes problemas? Quem aqui é novo convertido? Ele é o que menos tem problema aqui, sabia? Por quê? Porque a gente entra numa rotina cristã. O tal do velho convertido, primeiro, acha que já sabe o suficiente. Segundo, já viveu muito dentro da igreja, já sabe tudo que vai acontecer. Se o louvor não tiver 5 músicas, 3, depois o dízimo, toca a última, e depois o louvor na ceia, já vai sabendo de tudo, vira um marasmo. E isso se reflete tanto na celebração, quanto nas nossas vidas, do nosso dia a dia. Ou vocês acham que o que aconteceu com a igreja primitiva não foi isso? Ou que vocês acham que aconteceu com os Estados Unidos não foi isso? Gente, os Estados Unidos já foi a maior nação evangélica do mundo, cristã do mundo, onde avivamentos aconteciam em todos os lugares, principalmente no centro ali, e esparramou, foi aquela bênção. Hoje, do fogo ficou só a cinza. Você entra nas igrejas lá, tá os bancos, você não precisa nem levar a Bíblia, já tem uma Bíblia em cada encosto do banco para quem for, para não precisar ter o quê? O desgaste de carregar a Bíblia. Você nem precisa. Tudo confortável, som, não sei o quê. Nós tínhamos um pastor amigo lá, a igreja dele tinha 2 membros. Não, e já teve 100, foi diminuindo. O mais novo, eu acho que tinha 73 anos. Isso leva a gente a pensar, como é que está a sua vida cristã? Como é que está? Se eu perguntar aqui, você ama Jesus? Todo mundo vai levantar a mão. Mas como é que está essa demonstração de amor por Jesus? Está ao nível humano ou está ao nível mesmo do nosso Salvador? Hoje cedo nós conversamos ali com o Jones e a Jaqueline, sobre a fé. Se a fé é só racional, se ela é também espiritual, ou se ela é um misto das duas coisas. E é claro que tem que ser um misto das duas coisas. Mas às vezes a gente fica travado. Opa, será que é? Será que eu estou agindo assim? E tal. Vamos ler uma palavra de Deus que está lá em Mateus 28, 18, coisa que todos sabem e já estudaram, já leram. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aonde que Jesus tem autoridade? No céu, gente. Nada vai acontecer no mundo espiritual se não for por permissão de Deus. De Deus. Nada vai acontecer na terra se não for por permissão de Deus. E o diabo só vai fazer aquilo que o Senhor permitir. Para de ficar com medo da esquerda dominar o país. Nós vivemos no reino que ele tem um Senhor, um soberano maravilhoso, que é Jesus Cristo. Estamos aqui na terra, mas
estamos no reino de Deus. Meu irmão, chega de falar disso. Eu estou falando porque essa conversa ainda está quente. Acalma seu coração. Fé racional, é hora de usar. É hora de usar a fé racional. Mas vamos continuar falando de fé racional, Jaque. Ide por todo mundo. Aí, ninguém aqui foi por todo mundo ainda. E talvez só o Felipe. Mas ele não vale, porque ele foi para onde? Estados Unidos. Ir por todo mundo para os Estados Unidos não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é igual ir para uma China, para uma Rússia, ir para uma Etiópia, ir para uma Moçambique. Sim ou não? Sim. Mas esse ide, esse obedecer a Deus, está muito errado na cabeça de muita gente. Por quê? Porque primeiro nós vamos para Jerusalém. Aonde que é Jerusalém, gente? Não tem aquele versículo? Jerusalém, Judéia, Galiléia e até os confins da terra? Quem lembra desse versículo? Vamos ler? 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, que era a casa dos principais discípulos, quanto na Judéia, quanto em Samaria, que é da Galiléia, e até os confins da terra. Gente, a gente para servir, para obedecer a Deus corretamente, para fazer missões, a gente não precisa ir para os confins da terra, não. Nós, quando pensamos em confins da terra, é lá na Austrália, ou lá no Japão, que a gente fala que é do outro lado do mundo. Mas Jerusalém está envolvida nisso, ou seja, a sua casa, aonde você mora, a cidade que você mora, seus vizinhos. Então, quando você não sai para fora, não quer dizer que você está desobediente. Agora, se você receber uma palavra para ir, seja para o Panamá, para os Estados Unidos, para o Canadá, amém, é o Senhor que está te mandando. Agora, a fé racional nos fala, eu tenho que fazer a obra do Senhor, eu tenho de cumprir o meu ide. O ide também é Jerusalém. Tem alguém na sua família, algum irmão, que você tem até uma certa distância dele, precisando de ouvir a palavra? É seu ide, meu irmão, é seu próximo. Tem algum parente? A gente brinca aqui muito com sogra, muito com cunhado, mas não quero brincar com isso, não. Eu quero falar que sua sogra e seu cunhado precisa do seu ide. Depois ir para a Judéia. Primeira coisa é para os estados. Foi assim que a igreja primitiva levou, os apóstolos, levou o evangelho de Deus. Foi como? Começando em Jerusalém, foi para a Judéia, para Samaria, e aí espalhou. E aí vieram as obras missionárias, as viagens missionárias de Paulo, a primeira, a segunda, talvez a terceira, e por aí vai. Mas a gente fica querendo espiritualizar muito esse ide e acaba não fazendo nada. Nada. Sabe o que é nada? Para não falar que é nada, nós nos vestimos de cristãos e a gente vem na celebração dia de domingo. Eu quero levar você a pensar. Não estou te jogando pedra, mas nós precisamos ter uma postura diferente. Nós precisamos ter uma postura diferente, todos nós. Quando Jesus falou isso, ele estava focado em duas coisas. Fazei discípulos de todas as nações. Aqui está uma coisa que nós evangélicos pegamos, misturamos, e os mais velhos aqui vão lembrar na época que surgiu essa revelação, que isso aqui está escrito há muito tempo, mas a revelação do discipulado mesmo veio no Brasil há uns 50 anos atrás, 60. E aí veio as pessoas querendo fazer discipulado e tal, e virou um domínio
do líder dominando a sua ovelha. Não. Fazer discípulos eu vou te falar da palavra de Deus, você vai andar um tempo comigo, vai aprender as questões cristãs, andar como Jesus andava, falar como Jesus falava, você vai ver na minha vida. A gente fala que é um ensinamento o quê? Peripatético. O que é isso? É como o pintinho atrás da galinha. A galinha vai lá procurar comidinha, cisca, bica, aí vem um pintinho, olha para a galinha, vou ciscar também, e bica. Isso é o ensino peripatético, aprendendo com a galinha, aprendendo com o exemplo. Então, nós precisamos fazer isso. E a gente tem de começar em Jerusalém com os nossos filhos. Por isso que é tão importante a gente tirar a mentira de dentro da nossa casa. Sabe? Fala que eu não estou, essas coisas que a gente já sabe demais. Mas a gente tem que ter uma razão para fugir disso. É discipular os seus filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Precisamos fazer isso. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Para quê? Para na hora de chegar na tribulação, lembrar, opa, eu sou do Senhor Jesus. Eu não sou de um Brasil, eu posso até estar no Brasil, mas eu sou peregrino nessa terra. Nós temos de lembrar disso. Nós temos irmãos que quando a esquerda ganhou, entrou em desespero. Gente, talvez vocês não saibam, mas tem gente que chorou a noite inteira. E tem gente que entrou em desespero. Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de fé. Nós precisamos estar com os pés no chão. Cristo ressuscitou e deu essa ordem. Ótimo. E a gente classifica os cristãos de muitas formas. A gente classifica cristão de crente, de salvo, de convertido, de discípulo, de que mais, gente? Tudo isso pode ser de uma só pessoa, mas na realidade tem significados diferentes. O que é crente, gente? Aquele que crê em quem? Em Jesus. Se você crê que Jesus tem autoridade dos céus e na terra, por que você vai desesperar agora? Estou entendendo. Se sua terra não é aqui, por que a gente está preocupado? Porque você vai sofrer perseguição? Claro que vai, com PT ou com direita ou com esquerda. Fala PT não, gente. Com direita ou com esquerda. Com democrata ou republicano. Com liberal ou conservador. Sofrimento vem. Leia Apocalipse. Nós estamos no funil. Nós estamos nos aproximando da tribulação. E eu não estou falando que porque a esquerda ganhou, que é tribulação, não, gente. Tem nada a ver. Nós precisamos entender que nós vamos lutar para esse mundo melhorar. Mas ele só vai piorar. E por que a gente tem que lutar para ele melhorar? Para o tempo de Deus chegar na sua plenitude. Coreia do Sul, quem lembra dessa história? Há uns 40 anos atrás. Nossa, eu falei de 50, agora 40, estou ficando velho, né? 40 anos atrás, o governo da Coreia era 100% evangélico. Lembra do Poyang-cho, a maior igreja do mundo? Estava onde? Coreia do Sul. Todos os ministros, todos os conselheiros eram o quê? Cristãos da melhor estirpe que se tinha. Falamos, vai arrebentar. E arrebentou? Sim, cresceu maravilhosamente. Até a presidente com uma pastora fazerem lá uma de brasileiro. Enquanto tiver governo humano, teremos falhas, corrupções, carnalidade, tendências e tal. E lá não virou essa mil maravilha, não. Então, gente, vamos pôr nosso coração no lugar. O que é uma pessoa salva? Você foi salvo. Você foi o quê? Liberto. O salvo é o liberto. E na nossa questão é
liberto das garras do Satanás, do domínio do pecado e por aí vai. Sim ou não? Crente, salvo, convertido. Opa, aí já está melhor um pouquinho. O que significa convertido? Aquele que muda de direção, converteu, mudou, ele estava no rumo do inferno e agora está no rumo do céu. Convertido é isso. Transformado, mudou, né? Teve uma metanoia. Eu pensava assim, agora eu penso de outro jeito. E tem uma palavra que a Bíblia mais fala, que é discípulo, que é o seguidor que pratica as obras de Jesus. E aqui que está. A gente aprende muita coisa da Bíblia. A gente segue a Jesus, seguimos a Jesus, mas às vezes a gente não pratica 100% e nem vamos conseguir as coisas que Jesus praticava. Só que a gente cai na mornidão. A gente cai na questão do dia a dia e para de se posicionar com força, com fé, com garra, com posicionamento firme. E a gente não pode deixar isso entrar na vida da gente. Sabem quantas vezes se fala discípulo na palavra de Deus? 260. Sabe quantas vezes fala sobre cristão na Bíblia? 15. Não seja só um cristão, seja um discípulo. Não seja só um domingueiro, seja um discípulo. Ah, se o Senhor trouxesse isso, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O Evangelho de Deus, todo mundo conhece todas as profecias do final dos tempos. Uma delas é que o Evangelho seria pregado a toda criatura. Sim ou não? Todos conhecem. Existe algum tempo na história humana que o Evangelho foi mais divulgado do que essa? Existe? Não. Ainda tem povos que ainda não conhecem a Jesus. Aqui mesmo, na América do Sul, tem povos e tal. Na China, alguém falou aí, foi você, né, Felipe? Aqui naquele dia, que foi uma menina para lá, que ele teve contato, que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ainda existem povos, mas dentro da nossa história da humanidade, gente, o nosso trabalho quantitativo, de quantidade de pessoas, nunca foi tão expressivo. É só você ligar o celular, uma televisão, você vai lá escutar de Jesus, um rádio. Agora, mudou a sociedade humana essa quantidade expressiva de pessoas que ouviram o Evangelho? Querem ver uma coisa? O evangelismo no Brasil, em questão de denominação, de crentes, tem crescido ou diminuído no Brasil? Crescido. Muito ou pouco? Muito. 50 anos atrás, quem eram os crentes no Brasil? Os que rastavam a chinelinha. Sim ou não? Primeiro vieram os católicos e tal, aí a elite burguesa, tal. Católicos. Depois chegou o Evangelho, os crentes. Começou com a ralé. E na minha época, ser crente era só para pobre. Rico, opa, eu era católico. Rico era católico. Pobre era crente. Estou falando besteira? Não? Quem que é os antigos aí? Maria Amélia. Cássia, eu não vou falar que você é antiga, não, mas você já é bisavó, né? Não? Ainda não? Então, mas a Cássia já é vó igual eu, viu, gente? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Era assim. Era os pobres. Mas tá bom, falei do passado, cresceu, tanto é que a política agora, eles deram valor aos votos dos evangélicos, agora sim. Mudou alguma coisa na sociedade? Opa,
Então vamos pensar. Eu quero que você pense, meu irmão. Por que aumentou tantos evangélicos e não mudou as nossas sociedades? Tem alguma coisa errada, gente. Anápolis é uma cidade muito evangélica. Muito evangélica. Muito evangélica. Mas você vai lá, é igual a toda a cidade. Por quê? Isso chama dicotomia da palavra de Deus. Contaminação, mas é a gente pregar uma coisa e viver outra. Isso é uma dicotomia. Pegou a gente e quebrou no meio. Sabe? É a mesma coisa de você ter caráter e não ter carisma. Ter os dons do Espírito Santo e não ter caráter. É a mesma coisa de você conhecer a palavra de Deus demais e não orar. É a mesma coisa de você ser canelinha de fogo e não abrir a Bíblia para pensar no que Jesus está falando. Dicotomia. Tem que evangelizar. Todo mundo saiu para as missões. Oh, glória a Deus. Ainda está precisando de mais. Vamos lá. Mas a outra parte ficou devendo. Nossa postura como cristãos. Quem aqui aluga casa? Mora de aluguel? É a mesma coisa de você como cristão, sai e deixar, ou aluga para uma empresa, é você mudar de casa, deixar de pagar o último aluguel, as 3 últimas contas de água, energia, e ir embora. É a mesma coisa. Hã? Está tudo certo. Não está certo não, meu irmão. Não está certo não. Como é que era aquelas histórias de Período do Rio, Cássio e Melita? Ah, você é de qual religião? Ah, eu sou crente, não vendo fiado para você não. Crente é mal pagador. Pastor, então, misericórdia. Os que a gente escutava de pastor mudando de casa e deixando conta sem pagar. Lá, tem pessoas que escutaram isso. Não, gente, fé racional. Não, eu não vou pegar Covid, o Senhor vai me guardar. Tira a máscara e sai no meio de todo mundo. Para com isso, meu irmão. Não tenta Deus, não. Nós precisamos juntar a nossa fé espiritual com a nossa fé racional. Nós temos fé em Cristo Jesus. Você acredita em milagre? Eu acredito. Você acredita que a palavra de Deus transforma? Eu acredito. E na palavra de Deus tem falando sobre caráter, postura, posicionamento. Muito bom. Missões, mas e o outro lado? Da gente amar o próximo, os dentro da sua casa, o seu vizinho. Gente, não é fácil, não. Mas a gente tem que pensar sobre isso, porque senão nós vamos ficar o quê? Os crentes banana. É igual Jesus falou sobre aquele homem que roubou do chefe lá e começou, lembra daquele administrador infiel? Aí ele pegava o dinheiro do chefe para ajudar as pessoas, porque quando ele fosse despedido, as pessoas que ele ajudou, ajudaria ele. E aí Jesus não elogia ele não, mas ele fala assim, os do meu reino, eles não pensam dessa forma não, de que tem que trabalhar com esse afinco, não. Eles são todos, e nós estamos errados. Responde aí para mim. Você já brigou com seu vizinho? E você já falou de Jesus para o seu vizinho? Não! Alguns até sim. Glória a Deus por esses. Mas é muito mais fácil você brigar com o vizinho do que você falar de Jesus para o vizinho. Está certo para você como cristão? Não! Ah, pastor, mas não tem como eu chegar no meu vizinho. Tem sim! Faz um pão de queijo, bate lá. Olha, eu não te conheço direitinho não, dona, mas você já sabe de que ele trabalha, o nome dele, as festas que ele dá, você já sabe tudo da vida dele. Te conheço não, mas olha, eu estava ali fazendo um pão de queijo, lembrei de você. Nossa, mas isso é tão careta, né? Não, meu irmão. É usando estratégias para conhecer as pessoas. Nós precisamos, com o nosso posicionamento cristão, fazer diferença
Primeiro com os nossos filhos, com a nossa família. Precisamos. Mas, pastor, nós já sabemos disso. Amém, glória a Deus. A primeira parte, então, nós conquistamos, que é o conhecimento do que fazer. E agora? Vamos fazer? Mas é muito difícil, muito chato. Eu já contei para vocês aqui a minha história do elevador, não já? Quem conhece a história do elevador? Conta! Aí, nós tínhamos uma vizinha que a gente não conhecia, mas sabia que ela era desquitada, tinha um casal de filhos que dava problema para ela, e que de vez em quando ela trabalhava no HRT de bioquímica, e que todo final de semana tomava uma goroba. Chegava bêbada em casa, primeira coisa que ela fazia, chegava na porta da minha casa e urinava em cima do meu tapete. Sim, na época, eu era um crente morno e meio. Mas eu estava naquele momento de aproximar do Senhor, de buscar a Deus. E eu trabalhava 5 noites por semana e todos os dias da semana durante o dia, cedo e à tarde. Então eu folgava uma terça e outra quinta, e no final de semana trabalhava sábado e domingo à noite. E às vezes um sábado, um domingo de manhã. Médico novo, cobrado. Você não tem carro, não? Esse carro seu, carro velho, você andando de Fusca. Família cobrava. Você está precisando, você já é médico, você precisa ter uma casa sua. Cadê sua casa? E aí, o que o mundo faz? Está lá, com o anzol lá, com a isca. Aí vai Jesus, lá para o 10º lugar. Dinheiro, lá no 1º lugar. Para quê? Para dar resposta para a família e para a sociedade. E trabalhava, e trabalhava, e trabalhava. Um dia, eu saí do serviço mais cedo, sei lá o que aconteceu. Cheguei em casa, na hora que... Deixa eu lembrar direitinho, gente. Eu entrei em casa, era tarde, a Roseli não estava esperando, lógico. E não tinha esse celular, essas coisas assim. Cheguei lá, não tinha nada para lanchar. E lá perto de casa tinha uma padaria, eu morava num prédio. E aí eu fui lá na padaria comprar um pão. Quando eu estava saindo, quem estava saindo? A vizinha. E eu falei, nossa, meu Deus, logo essa, um dia que eu tenho para esfriar a cabeça, para descansar, lá vem, você quer ver a encrenca? Aí chegamos no elevador, eu morava no 10º andar. Aí o elevador lá embaixo, lá eu esperando ela, esperando o elevador do lado dela, sem falar nem bom dia, nem nada, porque a bicha era virada mesmo. E aí o Senhor falou no meu coração, assim, conversa com ela. Senhor, vou falar o que com essa mulher? Conversa com ela. Tá bom, Senhor. Gente, isso aconteceu comigo, viu? Virei para ela e falei assim, bom dia. Bom dia por quê? Falei, tá vendo, Senhor? Pensa aí comigo, né? Tá vendo, Senhor? Não dá. Isso não dá certo. Aí Jesus falou no meu coração assim, fala para ela que eu amo ela. Senhor, depois de um coice desse, eu vou falar isso? Não vou não, Senhor. Fala para ela que eu a amo. Eu falei, tá. Tá, então a senhora trabalha no HRT? Ela olhou para mim e ficou calada. Eu falei, deixa eu tentar puxar outra conversa, né? E procurei. Senhor, não vou falar. Não está tendo jeito. Fala para ela que eu a amo. Não, falei. Desci, fui lá, comprei meu pãozinho, voltei. Estou lá comendo meu pãozinho com café, igual bom goiano. De repente, a gente escuta um blum! Todo mundo saiu. A mulher tinha pulado do 10º andar. Sem pressão em cima de mim, né? Foi leve. Leve. E se eu tivesse falado e ela tivesse convertido? E se eu tivesse falado e ela não tivesse suicidado? Foi fácil superar espiritualmente isso, não. Principalmente no nível espiritual que eu estava.
temos que usar o nosso id. Temos. Se o Senhor te falar alguma coisa, seja uma coisa louca, ou seja uma coisa normal, faça. Faça. Não queira sentir o peso espiritual da desobediência, não. O Senhor já te falou alguma coisa que você ficou reticente? Existem consequências para isso. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir para as coisas elementares do Evangelho. Aceitar Jesus, obedecer a Cristo e fazer o nosso id na Judéia. Na Judéia não, em Jerusalém. Na nossa casa, na nossa família. Depois a gente vai para a Judéia. Depois a gente vai para Samaria. Depois a gente vai para o confim do mundo. Gente, você sabe por que eu estou falando isso? Porque esse exemplo vai servir para muitos de vocês. E vocês não vão cair igual eu caí. Eu era um Jonas sem ter ido para Nínive. Fiquei só na boca da baleia. Não seja. Escuta a voz do Senhor. Obedeça. E antes de você criticar Jonas, lembra, tem gente muito pior do que Jonas. Ou tinha gente pior do que Jonas. Porque Jonas cresce uma moreira lá, né? Aí depois de um tempinho ela já morre. Ele já começa a reclamar. Sol quente, Senhor. Ô, Senhor. Não vou pregar lá não. Lá é muito enjoado, Nínive. Aí depois o Senhor, com a sua bondade, perdoa todo mundo, e eu fico como quem está falando besteira. Jonas era um porre, gente. Desculpa a expressão. Mas tem gente pior do que Jonas. E aqui perto de nós. Pelo menos tinha. Então, nós precisamos parar com essa dicotomia. Você não vai ser perfeito nunca, você não vai obedecer 100% nunca, mas você não pode ser um cristão morno, igual o católico nominal. Você é o quê? Crente. Vem na igreja uma vez por ano, ou só vem na igreja e não faz mais nada. Vem toda semana, mas não passa disso. Meu irmão, pelo amor de Deus, não venha não, se você está pensando que isso é servir o Senhor. Não vem não. Aqui nós nos reunimos para aprender do Senhor, para sair para o mundo, para pregar o Evangelho. Discipulando ovelhas ou apacentando bodes? Ou entretendo bodes. Na realidade, que essa palavra famosa é entretendo bodes. De pastor que não fala sobre isso que eu estou falando hoje. Que não joga um pouquinho de peso em cima das pessoas para se posicionar em Jesus Cristo. Essa palavra, só deixa eu jogar lá. Nem sei de quem é, mas ela é excelente. Você, pastor, está apacentando ovelhas ou está entretendo bodes? Aqui minha palavra é longa, extensa, e fala até sobre como que os discípulos foram chamados, largaram as redes imediatamente, e foram, e tarará, sabe? Hoje a gente não precisa largar tudo, mas se eu falar assim, para alguém aqui que ainda trabalha, vamos fazer uma obra missionária quarta-feira à tarde, vira um tumulto na vida da pessoa. Por quê? Está com os 2 pés fincados no trabalho. Pastor, o senhor está falando que o trabalho é errado? Não. Eu estou falando é que o espírito de Mamon nos envolve de tal maneira que a gente fica sem condições de ter um tempinho para fazer algo a mais para o Senhor, algo fora do horário para Deus. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um veredas lá em Barreiras, no final de semana. As pessoas até conseguem, mas vamos fazer no meio da semana. Impossível, pastor. E é impossível mesmo. Por quê? Porque a gente já se envolveu de tal maneira que a gente está preso. Aí, eu trabalhava 5 vezes, né? Lembrar? Tá? Falei para o Senhor, Senhor, o que é que eu faço? Não só a minha mente está presa na questão do mundo, mas eu também estou preso. Eu preciso, Senhor, de sustento. Senhor, me ajuda. Eu quero largar os finais de semana à noite. Me ajuda. Vou dar um passo de fé. E não podia de jeito nenhum. Larguei. Falei, eu não vou ficar mais com a minha família. Esse dia eu estava conversando com o Geraldo, mas o Geraldo não veio hoje.
sobre o tanto que eu fui um pai negligente, mas isso é outra história. Aí, sabe o que aconteceu no mês que eu larguei o final de semana? Eu ganhei mais. Aí, eu falei, bom, deu certo. O Senhor está me escutando. Como se o Senhor não nos escutasse sempre, né, gente? Senhor, eu agora estou só com 3 durante a semana. Eu quero largar, começar a largar, um por um. O Senhor me ajuda, Senhor? Ajuda. Parei de dar plantão à noite e final de semana. Depois de quanto tempo? De 17 anos de pronto-socorro e trabalhando loucamente desse jeito. E aí eu fui perseguido pelos colegas. Por quê? Porque eu era o único que não dava plantão. Perseguido, Daniel. E o meu final, quando eu trabalhava só durante o dia, eu ganhava muito mais do que quando eu dava plantões à noite. Porque plantão à noite dá muito dinheiro. Muito dinheiro. Gente, Deus está conosco. Deus quer o nosso melhor. Mas vamos trabalhar. Na hora que você estiver trabalhando uma coisa, seja humilde. Peça a Deus. Senhor, me ajude. E se o dinheiro não estiver dando para bancar tudo, coloca o dinheiro diante do Senhor. Senhor, quem me prove não é meu salário. Quem me prove é o Senhor. A minha empresa é só um canal. Lembram disso de Eliseu? Que a rainha lá queria matar ele, e ele ficou desesperado. O que Deus falou para ele? Vai para onde? Foi Elias? Elias, vai lá para o Jordão. Elias, oba, o Senhor me escondeu. Foi lá para Elias. Foi lá para o Jordão, bebendo a aguinha do Jordão. E o que acontecia? Os pássaros traziam a carne para ele comer. Lembram disso? Passou uns dias, o que aconteceu? Jordão secou. Jordão secou. Gente, essas coisas são boas demais. O Jordão secou. Ué, Senhor, o Senhor estava me provendo, agora o Jordão secou. Gente, Deus às vezes abre portas de trabalhos, de emprego. E às vezes a gente tem costume de transformar essas portas como nosso Deus, e não é assim. Deus abre porta, mas também Deus fecha a porta. Deus abre porta que não são eternas, não. São temporárias. Mas para o nosso conforto, a gente acha que são eternas, e não são. Gente, eu queria ver a cara de Elias quando o Jordão secou. Eu queria estar no pensamento dele. Foi Deus que me mandou para cá. Tanto é que foi Deus que os passarinhos traziam comida para mim. Isso é milagre. Como é que o rio seca agora? Porque Elias sabia que quem supria ele não era o Jordão que Deus mandou ele lá. Era o próprio Deus. Então a gente precisa se posicionar nessas questões também. Largar mamon um pouquinho. Priorizar as coisas de Deus. Quando eu falo mamon, gente, eu estou falando sistema financeiro, tá? Esse sistema financeiro dominado pelo anticristo, por Satã, por mamon. Dá o nome que você quiser. O sistema financeiro serve para beneficiar quem, gente? Só eles mesmos, os grandes. Quem já precisou pegar dinheiro emprestado no sistema financeiro? É caro ou barato? Caríssimo. Sugestão, não pegue. Peça a Deus para Ele te livrar de pegar dinheiro emprestado ou de pegar financiamento. Fuja disso. Serve só para eles. E acaba, e aprisiona a gente. Eu tenho um amigo que hoje ele é pastor, sabe? E quando nós conhecemos ele estava com... Deixa eu ver quantas folhas de cheque no mercado, tudo borrachudo. Quantas eram, Elton? Era uma caixa de sapato cheia de cheque sem fundo que ele deu. Deixa eu expor aqui. É o pastor Elton, que ele deu uma caixa cheia. Mais cheia, gente, mais cheia. Põe cheia nisso. Aceitou Jesus
mudou a postura, pagou todas. E na hora que a gente estava andando junto, ele falou para mim, eu quero levar a caixa para você, cheia de cheques sem fundo. E o Elton zerou. E o Elton venceu. Gente, uma caixa cheia. Pensa uma caixa de sapato. Talvez hoje não tem mais caixa de sapato, né? Tem as bolsinhas, né? Tem as caixas de sapato cheia de cheques sem fundo. E não só cobrador, agiotas também. Porque o Elton tinha uma péssima mania de pegar agiota. Gente, agiota é bandido. Alguns, a maioria, né? Mas na época que o Elton pegava era com bandido, pessoas que mandavam mesmo. Ser cristão é isso. Eu era assim, hoje eu sou assado. É uma conversão de mente. Então, para que está servindo essa palavra? Para a gente entender que você é cristão dentro da sua casa, fora da sua casa, dentro da igreja, fora da igreja, numa praia onde está cheio de mulherzada e homaiada lá, tudo expondo os seus corpos, com os amigos no trabalho, fora dos amigos. Você é servo do Senhor Jesus Cristo. Você é um discípulo. Integridade. Isso tudo para falar para você. Não seja infrutífero no reino de Deus. Não seja infrutífero no reino de Deus. Não deixe os canais de bênção de Deus te prender, te escravizar para você não fazer nada. É o primeiro. Quando a gente organiza a nossa vida, a gente tem de fazer o quê primeiro? Quando a gente recebe nosso dinheiro, a gente tira o dinheiro das coisas mais importantes primeiro, não é? E depois a gente coloca as outras coisas. A gente tem que aprender a não dicotomizar Deus na nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. E eu quero orar com você. E você quer ser mais um crente morno? Ou você quer fazer a diferença? E não super-homem, aquele sai louco pregando, não é nada disso. É só para você sair um pouco dessa mornidão e dar prioridade para as coisas de Deus. Mas, pastor, é difícil. O peso, enquanto eu estou quietinho, eu não tenho luta espiritual, não tenho guerra espiritual, não tenho nada. Meu irmão, lê do engano. Meu irmão, se posicione no Senhor. Você vai ter lutas com o Senhor ou sem o Senhor? Você vai ter tribulação, aflição com o Senhor ou sem o Senhor? Mas com o Senhor nós temos a vitória. E a vontade de Deus é essa, que você vá se posicionando devagarzinho, aprendendo, amadurecendo. Ninguém quer que você largue o emprego e saia aí, eu vou pregar o evangelho. Nada disso. Mas a gente tem de crescer. Tem gente que tem cursos e cursos e cursos. Eu conheci um irmão que ele tinha um emprego público muito bom e tinha uma vontade de trabalhar para Jesus. Eu falei, vamos lá, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, agora não, vou fazer faculdade. Meu irmão, você já tem emprego, para que você quer faculdade? Não quer fazer faculdade. Está no mundo hoje. Está no mundo hoje. Talvez se ele já tivesse investido, já que ele tinha o pão de cada dia, já que ele tinha as coisas. E não são um pão de cada dia que eu estou falando, não, viu, gente? É um saláriozinho aí de hoje, seria aí um de 8 a 10 mil por mês. Isso não é saláriozinho, não. Não é pãozinho de cada dia, não. É um salário que dá para a gente viver e viver bem. Está aí. Por quê? Priorizou o lado humano, vaidade, porque eu não... Meu irmão, se o Senhor te deu, não deixa as bênçãos de Deus te escravizar. Não deixa. Coloque o Senhor Jesus primeiro no seu coração. E eu quero falar outra coisa para você. Próxima vez que você for ler a Bíblia, você não vai ler a Bíblia por obrigação de ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia para estar mais perto do Senhor Jesus. Eu quero sentir o Senhor Jesus. Eu quero ter prazer em estar na presença do Senhor Jesus. Mas, pastor, então eu vou ler e não vou aprender? Não. Pode ler para aprender, para cumprir o seu devocional de manhã, mas não, eu quero aproximar do Senhor Jesus. Não pense em oração como obrigação, pensa como uma intimidade com o próprio Deus. Não pense em leitura da palavra como obrigação,
pensa como estar perto do próprio Deus. Vamos aprender a nos deleitar em Deus. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.